certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. Parece que é muito maior para ele do que para a senhora. Embora tenham mais possibilidade do que os homens em termos de educação escolar, diplomas, etc., elas no mercado de trabalho têm menos salário, são mais discriminadas, trabalham em menos profissões, têm menos possibilidade de trabalhar em diversidade grande de profissões, como os homens. Elas estão sempre naquelas pequenas profissões mal pagas, de mulheres, que é professora primária, trabalho no setor de saúde como auxiliar de enfermagem. Então tem poucas profissões em que as mulheres estão maciçamente e ganhando pouco, enquanto que os homens têm mais escolhas profissionais, têm mais um âmbito maior de escolhas profissionais e eles têm menos essa necessidade de ficar restrito a um pequeno número de profissões mal pagas. Porque é a atividade de mulher. É a invisibilidade que cerca o trabalho feminino. O meu salário não diz respeito a ninguém. E eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Mas agora eu vou devolver a palavra ao senhor para o senhor continuar Pode ter o seu certeza, raciocínio. né? O homem pode jogar bola, mas a mulher não. Por que não? O homem pode usar uma roupa, mas a mulher não. Por que não? Quando você é pequena e você quer jogar futsal com os meninos, mas você não pode, porque você é a única menina. Não vai ter outros meninos pra jogar com você. É muito raro você achar, tipo, no esporte, ou em coisas assim, ou como você deve sentar, ou a roupa que você deve vestir, e o jeito que você tem que lidar com as coisas, sempre calma e amena, e como uma menina educada. É uma coisa que está presente no nosso dia a dia. A gente vê o quanto a mulher é vista como aquele ser donzelo que santa, que não pode ser tocada, que não pode ter nenhum esforço físico, que tem que ser aquela princesinha da Disney. Tem muitos homens que se acham mais que mulheres. Tipo, é homem, né? Pode mandar. Tem um site que ele é gêneroeeducação.org.br. Eu fiquei chocada com o que eu vi no site. Ele é assim, ó, tem imagens, sistema reprodutores, uma perspectiva antirracista e de combate à LGBTQI-fobia. Então é um site, um documento que eles querem implantar na educação dos filhos, ainda na pré-escola, para falar sobre a igualdade de gênero na educação ainda básica. Então eles querem fazer as nossas crianças pensarem sobre gêneros, ao invés de pensar sobre ensino, matemática, português, sabe? Tá tudo deturpado. A desigualdade salarial persiste mesmo quando as mulheres ocupam a mesma função que os homens. No Brasil, em 2024, mulheres ganhavam em média 20,9% menos que os homens, segundo o terceiro relatório de transparência salarial do MTE. Essa disparidade se agrava quando analisamos recortes raciais. Em 2024, mulheres negras ganhavam apenas 47,5% do salário de homens não negros, uma porcentagem que caiu em relação a 2023. Na educação, há diferença de gêneros também nas tarefas domésticas. Em 2022, brasileiras dedicavam 21 horas semanais cuidados e afazeres contra 11 horas dos homens, e o que limita seu tempo para o estudo e a carreira. O Brasil figura na 117ª posição em desigualdade salarial global, segundo o Global Gender Report, enquanto no ranking de desigualdade de gênero ocupa a 94ª colocação entre 191 países, o que mostra desigualdade estrutural persistente. A violência de gênero é extrema e frequente. Em 2022, tivemos 699 feminicídios, quase 2 mortes por dia, um aumento de 10,8% em relação aos primeiros semestres de 2019. Esses dados mostram que a desigualdade de gênero no Brasil é múltipla e interseccional. Passo a passo, ela se manifesta no salário, no trabalho doméstico, na educação, na violência e até na infraestrutura escolar. E é por isso que é importante entendermos a educação de gênero.
certas escolas ainda reforçam a desigualdade de gênero, sim. Tem muito essa distinção, porque a pessoa primeiro olha para o gênero da pessoa ao invés do comportamento dela em si. Se há alguma coisa no comportamento dela que não está ajudando, eu vou ter uma discussão com ela a respeito de forma respeitosa, que vai ajudar ela e a mim e aos seus colegas. E não uma coisa que vai deteriorar ela de acordo com o que ela é. Se ela é um rapaz, se ela é uma moça, ou o que quer que seja. Eu acho que primeiro tem que se preocupar com como a pessoa está agindo, sabe? Para começarmos, é muito importante entendermos que sexo e gênero não são a mesma coisa. E essa diferença é fundamental para a gente entender o tema. Sexo está ligado ao nosso corpo, é a parte biológica mesmo. Ou seja, é definido por características físicas como órgãos genitais, hormônios e cromossomos. A pessoa nasce com sexo masculino, feminino ou intersexo, e isso é algo de natureza. Já o gênero não tem nada a ver com o corpo, mas com o que a sociedade espera de uma pessoa por ela ter nascido com um determinado sexo. São os comportamentos, atitudes, funções, gostos e até jeitos de vestir que são considerados de homem ou de mulher. E isso não nasce com a gente, é aprendido. Olha, normalmente eu vejo mais isso em questão de colocar os rapazes como burros e as meninas como mais inteligentes em classe. Por mais que a gente veja muito acontecendo com as meninas, não tem a situação de que elas são rebaixadas, a gente vê isso mais em situações físicas mesmo, do que, como por exemplo, em aula de educação física. Quando é questão de algo mais estudo, etc., geralmente as pessoas reforçam mais a ideia de que o garoto vai ser mais burro do que a menina vai ser mais esperta, mais inteligente. Mas também tem as escolas e instituições que acreditam que o rapaz vai ter uma situação de voz maior. Às vezes um garoto vai e ele vai ter a atenção maior do professor do que a menina, que faz hora que quer falar, que quer dar a opinião dela, mas não é ouvir. A pessoa não pode simplesmente forçar os alunos a se integrar nessa ideia de, olha, vocês são todos iguais, vocês vão ser todos amigos, vocês não vão brigar. Não, o professor tem que fazer isso com cautela, o professor tem que ir aos poucos, diminuindo assim, se ele percebe que tá tendo demais um certo reforçamento de preconceitos, de uma microagressão, ele tem que ir aos poucos assim, diminuindo, olhando assim, onde que tá acontecendo um excesso ali, dar mais atenção para o que aquela pessoa daquele gênero está passando. Por exemplo, se a menina não está sendo ouvida, se ela está sendo rebaixada pelos seus colegas masculinos, se ele mesmo não está colocando uma coisa, reforçando mais ainda algum estereótipo, eu acho isso. Então, quando a gente fala que o gênero é uma construção social, é disso que estamos falando, da forma como somos ensinados desde pequeno a agir de acordo com o que a sociedade espera de menino e de menina. Essas ideias moldam nossas escolhas e nos colocam dentro de padrões. Quem não se encaixa nesses padrões muitas vezes é julgado ou excluído, e tudo isso acontece sem que a gente perceba. Por isso, é importante refletir sobre isso, porque o gênero foi construído socialmente, ele também pode ser desconstruído e repensado. Todas as instituições que a gente vê de estudo, vai haver uma desigualdade, e acaba que cria essa ilusão de que porque você não se esforçou o suficiente, você não é igual aos outros e você não conseguiu chegar no mesmo lugar que eles. Sendo que isso começa desde cedo, desde que você é pequeno. E quando você cresce, você chega no ambiente de trabalho e continua isso. Eu acho que, como a escola é algo que já começa assim no desenvolvimento do adolescente, da criança, é importante você ensinar que vocês estão todos trabalhando, batalhando por um objetivo em igualdade. Que vocês não estão fazendo algo assim, que um é melhor que você naturalmente. Que um vai ganhar de você porque ele nasceu de um jeito que você não nasceu, porque você é errado. Porque você tá fazendo do jeito errado, isso é algo seu, dentro de você. Não, porque isso vai criando uma insegurança, vai criando problemas dentro da cabeça dessa pessoa, que vai se tornar um adulto que ou vai ser uma pessoa insegura, triste consigo mesma e infeliz, ou vai ser um adulto que vai propagar esses preconceitos, propagar violência. É bom ensinar isso desde cedo, para que os jovens não cresçam com mentes perturbadas. Entender essa diferença entre sexo e gênero ajuda a gente a criar espaços mais justos, onde cada pessoa pode ser respeitada como é, sem rótulos, sem imposições e sem limitações. E por isso é importante entendermos a educação de gênero. Antes de entendermos a educação de gênero, é necessário entender o porquê que se luta por essa educação. Esse fato está intimamente relacionado à desigualdade. A desigualdade de gênero é reconhecida como uma característica estrutural da América Latina, de acordo com um estudo realizado pela CEPAL no ano de 2017. E é resultado de 4 problemáticas estruturais que persistem na região e também se expressam nos sistemas educacionais, sendo elas a desigualdade socioeconômica, os padrões culturais patriarcais discriminatórios, a divisão sexual do trabalho baseada nas relações de poder, a concentração de poder e as relações hierárquicas na esfera pública.
Quando muita gente escuta esse termo, a primeira reação é medo, rejeição e até mesmo desconfiança. Parece algo polêmico, proibido, como se fosse algo perigoso para as crianças. Mas não é, na verdade, extremo é exatamente o contrário. Principalmente na questão de educação infantil, ainda é um assunto muito sensível para os professores falarem com as crianças, com os adolescentes, porque até os próprios adolescentes, crianças, trazem de dentro de casa coisas que os pais já conversam com eles e já põem em sua cabeça. Até os professores, eles têm esse receio, porque não é fácil simplesmente falar o que eles podem achar que é correto ou não, porque os pais e a própria escola, às vezes, já tem uma noção do que eles acham que é certo. E acabam discutindo com o professor, e o professor pode entrar em problemas. Então, eles mesmos têm esse receio de comentar sobre. A educação de gênero está relacionada a garantir direito, dignidade a cada pessoa desde a infância, independente do sexo. Essa educação, ela não impõe identidade, ela abre espaço para o autoconhecimento. Porque quando a gente fala sobre isso, o preconceito fala, o silêncio da escola fala, se alimenta o julgamento, o bullying e até mesmo a violência. Estou lembrando aqui uma frase de Carl Sagan, que ele disse que o conhecimento é como uma vela em um mundo dominado pelos demônios do desconhecimento, ao contrário, né? Acho que o professor, ele tem sim o papel de não só ensinar, mas também quebrar esses certos preconceitos que existem, né? E a educação de gênero já é prevista na legislação brasileira. Os parâmetros curriculares nacionais, lá de 1997, já dizem que a escola deve trabalhar a questão de gênero de forma transversal, ou seja, em todas as disciplinas, todos os anos. Mas até hoje, isso ainda é tratado como um tabu. Crianças crescem achando que existe um jeito certo e errado de ser menino e menina, que ser diferente é um problema, que não vale a pena ser quem se é. Então não, a educação de gênero não é doutrinação, é proteção, é cuidado, é compromisso com a formação de pessoas mais humanas, justas e empáticas. Porque no fim das contas, educar é ensinar a conviver, e a gente só aprende a conviver quando se aprende a respeitar. Semana passada, um próprio aluno, ele tentou distorcer o que a professora estava tentando falar, e ele começou a falar de uma forma muito grosseira com ela, e ela tentou meio que acalmá-lo, só que ele desrespeitou e foi além do limite com ela por conta dela ser mulher. E isso a gente já reparou muito bem dessa desigualdade de gênero, por questão também de educação e de vários outros motivos. Na teoria, a escola é um espaço neutro, mas na prática ela está longe de ser. Todos os dias a escola educa com palavras, mas também com silêncio, com gestos, com costumes. E é justamente aí que o problema mora. A escola é sim um espaço de formação, mas a gente precisa entender que ela também pode ser um espaço de reforçar a igualdade, principalmente de gênero. Semestre passado, um professor chegou a fazer piadas dentro do âmbito da sala de aula, reforçando esse tipo de estereótipos, né, dentro da própria universidade, sendo que é um lugar de você de você tentar reprimir esse preconceito que já é colocado dentro da nossa sociedade desde muito tempo. O pior, muitas vezes, sem perceber, é nas pequenas coisas que isso acontece. Na hora de formar fila, meninas de um lado, meninos de outro. Na hora de educação física, meninos jogam bola e meninas pulam corda. Essas divisões parecem bobas, mas vão ensinando que existem lugares certos para cada gênero e que sair desse lugar é estranho. Eu acho que deve ser de uma forma mais naturalizada, de que passe para o aluno uma certa confiança do que eu estou falando e do que ele vai ver mais na frente, né? Eu devo falar de uma forma que ele possa entender, dizer que é errado de respeitar a coleguinha, não só porque ela é mulher, mas que eu deva respeitar ela porque ela merece respeito. E às vezes falas problemáticas dentro de casa, ele dificulta um pouco a educação que eu estou repassando dentro da sala de aula, porque talvez pais sejam extremamente machistas, as mães também às vezes são machistas por conta da criação, e isso faz com que a minha educação que eu estou dando em sala de aula faça com que seja prejudicada por questões de dificuldades mesmo, de eu poder dar esses assuntos dentro da sala de aula. Os próprios pais às vezes não ajudam, e também existem outras questões, né? Talvez por conta da maturidade das crianças, elas também não saibam diferenciar
mas que isso está enraizado, está, e aos poucos a gente vai podendo desconstruindo, mas que comece sempre da educação básica até a vida adulta, porque isso é necessário. Tem também o jeito que a escola trata o comportamento. A menina tem que ser comportada, delicada. O menino pode ser agitado, pode falar alto, pode até ser bagunceiro, porque é coisa de menina. Esse tipo de tratamento vai moldando o jeito de ser e limitando as possibilidades de cada um. E quando alguém foge do esperado, vem o julgamento. Um menino que gosta de dançar, uma menina que prefere jogar futebol. Essas crianças são vistas como fora do padrão e muitas vezes sofrem calados. Esse assunto é interpretado de forma errada muitas das vezes, né? Às vezes vem o preconceito e tudo mais. E minha visão é essa, que a universidade tem sim que ter ser uma luz que venha clarear esse assunto que dependendo do ângulo ele pode ser obscuro. A escola precisa entender que educar vai muito além de ensinar conteúdo. Educar é também ensinar respeito, liberdade e igualdade. E para isso é preciso rever práticas, rever hábitos e abrir espaço para todo mundo ser quem é, sem medo de rótulo. Porque se a escola não combate a desigualdade, ela acaba reproduzindo. A educação de gênero nas escolas é um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, o pedagogo pode liderar mudanças significativas no ambiente escolar. Ele realmente não reforçar jamais essa diferença que há entre as crianças, entre os alunos, considerar que o gênero... A equipe gestora da escola também desempenha um papel crucial nesse processo. É indispensável que gestores apoiem o trabalho do pedagogo, proporcionando momentos de formação continuada para professores e demais funcionários, além de criar espaços de diálogo, escutativa e acolhimento para estudantes e suas famílias. Esse suporte institucional fortalece as práticas inclusivas e ajudam a construir a cultura escolar mais sensível e às questões de gênero. Então, essa desconstrução, ela vai da postura do professor, né? A partir da postura dele, que ele se posta diante do seu aluno, considerando os diferentes, valorizando esses diferentes, né? Entendendo, fazendo com que a turma, na sua totalidade, compreenda que o diferente, ou os diferentes, é quem forma uma unidade. Que nós não somos iguais, que nós precisamos respeitar os diferentes que convivem conosco. Tá? O pedagogo não é apenas aquele que ensina conteúdo, mas também que transforma o espaço escolar em um ambiente de respeito, acolhimento e diálogo. Para isso, é necessário que ele observe as práticas cotidianas, identifique situações de desigualdade ou preconceito e planeje ações pedagógicas inclusivas que promovam a equidade de gênero. Essas ações podem envolver projetos, rodas de conversas, campanhas educativas e atividades que valorizam a diversidade e combatam o estereótipo. No entanto, ainda existe um grande desafio, a falta de formação de professores sobre o tema. Muitos educadores não se sentem preparados para abordar questões de gêneros em sala de aula, o que reforça a necessidade de políticas públicas e programas específicos como Gênero e Diversidade nas escolas, que visam capacitar profissionais da educação para lidar com essas temáticas de forma crítica e responsável. Reafirma-se a fala importante. O pedagogo não é apenas quem ensina, é quem transforma o ambiente escolar. Essa transformação exige coragem, compromisso ético e ações concretas para garantir que a escola seja de fato um espaço de igualdade e respeito para todas as pessoas, independentemente de seu gênero ou identidade. A escola é o lugar onde muitas coisas acontecem, a leitura, a escrita, os primeiros amigos, mas também é onde muitas das vezes começam os rótulos, os julgamentos, a exclusão. Por isso a educação de gênero é essencial se a gente quiser construir uma escola mais justa. Quando a gente educa,
com base no respeito à diferença, a gente desmonta o estereótipo que limita as crianças. Menina pode ser corajosa, menino pode ser sensível. Todo mundo pode brincar, chorar, errar e aprender. É preciso que tenha políticas públicas voltadas para esse tipo de essa demanda desse assunto, que não é uma coisa mínima, mas que deve ser voltada e deve ser solucionada o mais rápido possível, porque não é mimimi, não é militância, é coisa séria. A Guacira Louro, que é uma das maiores referências em gênero e educação aqui no Brasil, diz que educar também é ensinar a ver, a pensar, a sentir e se posicionar diante das diferenças. Ou seja, a educação de gênero não é sobre impor um jeito de ser, é sobre ensinar a convivência com o outro, mesmo que ele seja diferente de mim. É garantir que nenhuma criança seja excluída por ser quem é. Eu acho que a universidade, como fonte de educação ela deve proporcionar matérias, porque dentro da grade curricular das nossas disciplinas, eu digo tanto das disciplinas de humanas, de exatas, todas as disciplinas de licenciatura e também das disciplinas de bacharelado, no caso, os cursos de bacharelado também, colocar matérias, disciplinas voltadas com estes temas, né, para que os alunos eles possam sair da universidade cientes do que eles estão fazendo, porque estamos sendo formados para dar aula em sala de aula, e com isso, para que as demais pessoas que a gente possa lidar, que a gente possa renovar essa educação dentro da sala de aula e dentro da própria universidade, dentro de toda a educação que a gente vai levar mundo afora. Não é só ela que diz isso. Joan Scott, uma autora muito respeitada, mostra que o gênero está presente em todas as relações de poder. Ela afirma que a forma como a sociedade trata os meninos e as meninas não é natural, é construído, e tudo que é construído pode ser reconstruído. Por fim, Paulo Freire, que é um dos maiores nomes da educação no mundo, sempre diz que a escola deve libertar e não oprimir. E quando a escola trata a diferença como problema, ela oprime em vez de educar. Por isso, a educação de gênero não é mais do que uma escolha pedagógica. Ela é um caminho para transformar o espaço escolar em um lugar mais humano e mais empático, mais iguais. Uma escola que educa com justiça é aquela que olha para cada aluno com respeito, sem encaixar ninguém em caixinha. É uma escola que prepara as crianças para viver num mundo onde ser diferente não é um defeito, é um direito. Diante dos fatos traçados, conseguimos compreender que a educação não é neutra. A forma como ensinamos, corrigimos, avaliamos e até olhamos para nossas crianças e adolescentes, tudo isso carrega valores. E quando falamos em educação de gênero, estamos falando justamente disso, de tornar visível o que por muito tempo foi invisibilizado. Educação de gênero é, acima de tudo, escuta, é enxergar o outro em sua singularidade, respeitar seus processos, suas expressões, sua identidade. O pedagogo, a pedagoga, não está apenas para repassar conteúdos, mas para formar seres humanos conscientes, críticos, capazes de conviver em uma sociedade diversa. O papel da educação é questionar, e nesse sentido, o pedagogo tem uma missão urgente, romper com os ciclos de silenciamento e preconceito que ainda são tão presentes nos corredores das escolas. Todos os dias, crianças e adolescentes escutam, às vezes em silêncio, às vezes chorando, que não podem ser quem são. Escutam que devem se encaixar, seguir um padrão, vestir um papel, e é nesse cenário que a educação precisa agir. Ensinar que menina pode gostar de matemática, que menino pode chorar, que identidade de gênero não é escolha, que respeito não se negocia, porque sim, toda criança tem o direito de ser quem é. Educar para o respeito é um compromisso de quem acredita em uma sociedade mais justa, e essa educação começa cedo, com pequenos gestos, uma brincadeira não reprimida, uma escuta sem julgamento, um ambiente onde ninguém precisa esconder o que sente ou quem é. Educação de gênero não é ideologia, é acolhimento, é proteção, é prevenção à violência, é ensinar que o outro merece existir com dignidade. Por isso o debate é urgente, porque estamos falando de vidas, de futuros, de saúde mental, de segurança. Estamos falando de permitir que cada pessoa possa viver de forma plena,
sem medo, sem vergonha, sem opressão. E se a escola é um espaço de transformação, ela precisa também ser um espaço de coragem, de enfrentamento, de humanidade. Então que essa conversa não acabe por aqui, que ela continue em cada sala de aula, em cada roda de conversa, em cada formação, em cada gesto pedagógico. E que possamos falar juntas e juntos, com convicção. Gênero não limita, respeito liberta, educar é acolher.